Coloca bem perto dela, tá? Você vai falar a pergunta não tão baixa, nesse tom que a gente está falando normalmente, porque a Sara tem o eco, ela vai ajudar a condicionar ali o áudio para a Vanísia aparecer a voz dela. Elisa, coloca sem som nesse coisa aí. Deixa eu colocar no meu também, senão não toca na hora aqui. Fiquem à vontade. Então, bom dia, coronel. Me chamo Letícia Ferreira. Ela se chama Laura. Estudamos na escola Tancredo Neves. Somos alunos da professora Ultimara e estamos aqui para a realização do trabalho dela sobre a história das mulheres de Roraima, né? E para começar, eu gostaria que a senhora falasse o seu nome completo e a sua idade. Vanísia de Souza Santos, 37 anos. E onde a senhora nasceu? Boa Vista, Roraima. E os seus pais? A senhora tem irmãos? Tenho irmãos. É uma prole, né? Bem grande, porque meu pai foi casado no primeiro casamento, tenho 3 irmãos, que as pessoas falam meio irmãos, eu falo que são irmãos, né? Não existe isso de meio irmão, somente irmãos. E tenho mais 3 irmãos, frutos do casamento dos meus pais. Todos eles nascidos aqui? Não, todos não. Alguns em Boa Vista, outros em outros estados. Os meus pais também não são naturais de Boa Vista. Minha mãe é nordestina, é do Maranhão, e meu pai é do Amazonas. Ok. E a sua formação acadêmica? Bem, a minha primeira formação é na área de educação física, ainda da Escola Técnica Federal de Roraima, ainda, hoje IFE. Depois eu cursei administração de empresas pela Universidade Federal de Roraima. Lá eu também fiz 3 anos de secretariado executivo, bilíngue. Depois eu fiz gestão de riscos coletivos pela Universidade Federal do Pará, que é a titulação no curso de oficial bombeiro militar. Eu sou formada em Direito pela Faculdade Estácio Atual da Amazônia, que agora é o nome que mudou, né, um pouco o título da faculdade. E fiz pós-graduação também pela Universidade Federal de Roraima, em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos. Também fiz uma especialização, pós-graduação também lato sensu, pelo Centro Universitário UNA de Minas Gerais, que é especialização, normalização e medidas de proteção contra incêndio, pânico e explosões. Fiz mestrado pela Universidade Estadual de Roraima, também em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos. Então é isso. A senhora lembra em que ano a senhora entrou para a sua primeira faculdade? Eu ingressei pela primeira vez na Universidade Federal de Roraima em vestibular 97.2. Ok. Eu tinha 16 anos. Eu gostaria que a senhora relembrasse pra gente um pouco da sua infância, né? Quais eram os seus sonhos? Eu venho de uma família de uma origem muito humilde, né? Meu pai foi pedreiro, minha mãe lavadeira. Então, assim, eu falo que as crianças, né, que vêm de uma origem muito humilde e de uma outra época, né? Porque hoje mesmo que você tem uma família muito humilde, a tecnologia, as informações chegam de forma diferente. Eu sou da geração que brincava na rua, né? Que não tinha games ou televisão em casa, telefone era uma coisa que só existia para pessoas com um poder aquisitivo maior. Então, assim, a gente esperava conseguir ter um diploma, né? O nosso sonho de criança, porque a insistência dos nossos pais, das pessoas humildes, é que a gente conseguisse se formar, né? E a gente não sonhava assim com faculdade, não, a gente vinha sonhando aos poucos. Quando a gente tem os avós, por exemplo, analfabetos, a primeira coisa que a gente sonha é em saber escrever o nome. Depois a gente sonha em terminar o ensino fundamental, depois o ensino médio, e aí que a gente começa a aspirar com o sonho da faculdade. Então, assim, o sonho de criança era poder dar uma vida melhor para os meus pais. A senhora chegou a algum momento a imaginar que a senhora pudesse se tornar bombeiro e até mesmo ser promovida ao cargo de coronel? Não na infância ou na adolescência. Na verdade, quando eu ingressei na Polícia Militar. Porque o bombeiro, ele emancipou já quando eu já estava no bombeiro, né? Eu vim antes da instituição, né? Nascer. Então, quando eu ingressei na polícia, eu fiz concurso para soldado.
Então, como soldado, a primeira coisa que eu queria ser era cabo. Então, a gente aspira as coisas à medida que elas vêm acontecendo. Não que a gente não sonhasse alto, mas era aquilo que a gente conseguia mensurar que fosse mais próximo da nossa realidade, mais palpável, entendeu? A senhora lembra como que a senhora entrou pro exército, pro quartel? Eu entrei em 2001, 19 de fevereiro, começou meu curso de formação. A senhora teve alguma dificuldade durante a sua formação? Tanto de advogada, que a senhora é advogada, né? Na verdade, sou formada em Direito. O militar, ele tem um impedimento legal de exercer advocacia. Eu só posso advogar depois que eu for para a reserva. Eu já tenho OAB, né? Eu fiz OAB. Tenho OAB, mas a carteirinha eu não posso tirar enquanto eu não for para a reserva. Então, depois que eu aposentar o coturno, aí eu posso advogar. Mas durante a sua formação de bombeiro, até aqui, a senhora teve alguma dificuldade? Eu acredito que a dificuldade que qualquer outro profissional tem no começo de carreira, né? De se adaptar à rotina, de se adaptar à estrutura. Nós temos uma estrutura hierarquizada, disciplinada. Mas assim, eu acredito mais ainda que quando você tem de formação de base, né, essa disciplina em casa, a hierarquia de obediência também aos pais, né, de saber falar no momento adequado, ouvir, né, os mais velhos, né, respeitar. Isso da época que a gente pedia bênção, eu ainda peço bênção, e minha filha pede bênção, que eu acho importante. Então, eu não tive muita dificuldade de me adaptar com a estrutura, com a forma como as nossas instituições militares são estruturadas. Então, a dificuldade acho que é de qualquer profissional, né? De estudar, de se adaptar à questão do sono, né? Porque a gente trabalha em regimes de plantões, então a rotina, né? Da arma, de quem nunca teve contato, essas coisas. Ok. A senhora teve algum momento em que pensou em desistir? Não. Não, mas durante nenhum momento de formação pensar em desistir. Desistir nunca foi opção. A senhora já se viu, imaginou em alguma outra profissão? Sem ser já, mas não, eu nunca imaginei separado, entendeu? Eu imagino depois de ir para a reserva continuar exercendo a profissão. Eu, né, dou aula academicamente nas universidades, já dei aula na Universidade Federal, já dei aula na Universidade Estadual, dou aula na Faculdade Estadual da Amazônia para alguns cursos de especialização, tem contrato. Então, academicamente, eu continuo dando aula para os cursos de formação do bombeiro, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, também trabalho. Então, eu gosto dessa parte da docência. Então, me vejo como docente ainda, atuando na instrução. Estou dando aula para os cursos do bombeiro que estão em andamento também, os que já formaram, praticamente todos passaram um pouquinho pela minha mão, né? A gente deixou uma contribuição, porque eu acho que a formação é a base de qualquer construção histórica do nosso profissional militar. Então, é onde eu gosto de contribuir, é na formação. Então, eu me vejo também como educadora. A senhora chegou a sofrer preconceito por estar em uma área dominada pelos homens? Olha, eu acredito que qualquer mulher, isso não precisa ser porque a gente está numa área especificamente dominada pelos homens. Aqui talvez a gente tenha vivido a coisa da forma mais forte, porque além da gente estar numa área dominada pelos homens, a gente entrou no início da história das mulheres, entrando nas corporações militares. Então, sim, eu sofri preconceito, às vezes ainda sofro preconceito por ser mulher, às vezes por ser mais jovem do que a maioria das pessoas que ocupam o meu posto, né? Dentre os homens, por exemplo, eu fui a primeira coronel do quadro combatente de carreira do país. E ao mesmo tempo eu fui a primeira mais jovem, né? Dentre as que hoje são coronéis, que hoje nós já somos 4 combatentes no Brasil, 2 daqui e 2 do Amapá, eu sou a mais jovem das 4. Dentre os coronéis que tem no estado de Roraima, eu sou a mais jovem de todos. Então, além de ser mulher, né, ainda ser mais nova, né, a talvez denotar uma aparência mais frágil, o que pode até enganar alguns. Ok. Por ser um cargo de total responsabilidade e exige bastante desempenho, como que a senhora consegue auxiliar a sua vida pessoal, né, com o trabalho? Eu acredito que a gente aprende isso, nós mulheres, vocês, né, desde meninas, né? Eu falo que a formação das meninas, das mulheres, é de polvo, né?
aqueles tentáculos, vários braços fazendo mil coisas, né? A gente está lavando louça com a panela no fogo, né? Assistindo televisão e passando pano na casa. Então, talvez essa habilidade que a gente tenha desde que nossas mães nos educaram facilite a gente administrar. Se eu dissesse para você que é fácil, não é fácil, principalmente quando você é mãe, né? Você é esposa, você é filha, você tem outras atividades que você quer fazer. Eu gosto também da minha vida de atleta, então eu gosto de ter um tempo para cuidar da saúde. É muito difícil. Eu sempre digo, para você conseguir conciliar bem, você tem que dormir menos do que a maioria dorme, né? Para te sobrar tempo para administrar isso. Você tem que ter um controle dos teus horários, de administrar os teus horários e ter que ter prioridades, porque com certeza eu não assisto a novela das 9, eu não faço algumas coisas que algumas mulheres fazem que não conseguem, né, administrar isso, porque o nosso trabalho começa quando a gente acorda e só para quando a gente dorme. Serviço de casa nunca acaba, nem fica pouco, né? A gente administra, acorda filho para levar para a escola, dá banho, arruma, depois tem que se organizar, a gente faz a janta à noite e aquela janta já é o almoço do outro dia, já deixa a vasilhinha, e tem lancheira de filho, tem uniforme. Então, realmente, é priorizar e tentar administrar isso de acordo com a tua rotina. Mas não é fácil, não. A senhora tem filhos? Tem uma. Uma filha? Ela apoia essa profissão? Como que ela vê essa profissão? Assim? Ela admira muito, ela gosta, ela é filha de militares, né? O pai dela também é militar, da polícia militar. Então ela admira muito, né, a questão do quartel, ela foi criada dentro do quartel, né? A gente que tira serviço de plantão, acaba os filhos, se você vier aqui no quartel meio-dia, é uma creche, né? Porque todas as crianças vêm, o transporte escolar já entrega aqui no quartel para a gente continuar o expediente com os filhos. Então ela admira, acha bonito, mas ela tem outras pretensões de profissão. Talvez porque ela saiba, por exemplo, uma criança que tem 9 anos de idade, que nos últimos 8 anos, 7 de setembro, que é feriado, ela teve que acordar às 5 horas da manhã, talvez não seja o ideal de vida para o futuro. Mas ela desfila comigo no 7 de setembro. Inclusive, os últimos anos que eu comandei a tropa, ela foi no chão, baixando comigo. Como que a senhora vê a profissão de bombeiro feminina hoje em comparação de quando a senhora entrou? A senhora acha que mudou alguma coisa? Nossa, muito. Assim, às vezes quem entra agora não tem essa percepção, fala assim, mas ainda tem preconceito, quando vai fazer uma reforma no quartel que tem que readequar as instalações, o primeiro alojamento que tiram das mulheres. Realmente, é o primeiro que tiram, porque é o menor número de público, né? Nós entramos com um percentual, só 15% do concurso é de mulheres, então naturalmente nós vamos ter menos mulheres do que homens na tropa. Então, se desaloja logo as mulheres não, preconceito, não sei o quê. Se eu dissesse que não existe mais, existe sim, vai ter determinadas atividades que não vão querer colocar uma mulher para desempenhar, mas hoje as nossas, eu vou dizer meninas, né, para enfatizar essa questão das mulheres, elas não vivenciam, por exemplo, o que a gente vivia na formação há 15 anos atrás. Vocês não servem para estar aqui, era para vocês estarem pilotando fogão, sabe? Pilotando panela. A gente já não vê mais essa expressão, porque a sociedade mudou. Até a forma, né, do preconceito, ela já é um pouco diferente. Até porque hoje a mulher ouve isso e ela já não tem mais a postura defensiva que nós tínhamos. Opa, peraí, né? Você tem que me respeitar. As mulheres ocuparam um espaço de um jeito que elas se impõem de uma forma com menos medo. A nossa geração, hoje a gente já consegue se impor melhor, mas a nossa geração, ela era muito retraída, né? Porque era um preconceito, eu não sei se mais velado, com o que fazer com que a gente não soubesse, né? Como se defender. Hoje talvez o preconceito ele seja mais, né, por causa das mídias, da rede social, mas as mulheres também sabem se impor de uma forma muito mais, né, peraí, me respeita, isso aqui não faz parte, sabe se colocar de uma forma melhor. Isso mesmo. A senhora se lembra de algum momento marcante durante a sua formação? A senhora poderia compartilhar com a gente? Acho que tiveram alguns. Eu acho que a minha formatura do curso de formação de soldados foi assim uma coisa bem marcante, né? Eram 185 pessoas, né? Desses 185, só 31 mulheres. Eu fui a primeira colocada do curso, então fazer o juramento ali na frente era a primeira vez, né? Foi bem marcante. O momento de passar da polícia para o bombeiro, a decisão de vir para o bombeiro também foi uma coisa assim que
desde o curso, né? Eu me encantei muito com essa questão do salvar, né? Da sirene, da questão de ser chamado e você sempre ser bem recebido. Porque a polícia, e assim, eu falo da polícia porque a gente veio de lá, né? Eu falo que é nossa mãe, nós somos os filhos, né? Ela vai desagradar alguém. Quando a polícia chega, ela desagrada, nem que seja o bandido, nem que seja a mãe do bandido. Já o bombeiro, quando chega, parece que, sabe, é a salvação, e você, o olhar de esperança de quem te vê, ele te dá uma outra, te denota outra coisa. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de ser recebido com essa energia positiva. Então, o momento de passagem para o bombeiro. Depois, a minha formação acadêmica no CFO também foi muito um momento de jogar. A gente joga, né? A cobertura e saltar, aquilo ali era um fechamento de um ciclo. Profissionalmente, acho que são os momentos marcantes e a promoção a coronel, né? Ser a primeira oficial de carreira, né? Do meu país, não é só, né? Eu vim de uma família humilde, né? Meus pais moram no interior, estudei em escolas públicas, minha primeira faculdade, minha universidade é pública, então assim, né? Eu falo no dia que eu fui promovida, eu falava assim, como é que você se sente? Eu falo assim, é a revolta da caneta, é mostrar, é tipo assim, é dizer para minha filha, né? Para os meus filhos, né? Porque eu tenho os meus enteados que eu considero também, e para os meus netos que vão vir, que o estudo te traz recompensa. Então, assim, são os momentos profissionalmente que marcam para mim. E o momento pessoal é da gravidez, de ser mãe, né? A gravidez para mim, sinceramente, é o momento mais mágico de uma mulher. Engordei horrores, 33 quilos a mais, fiquei enorme. Mas foi o meu momento, assim, mais, que eu falo, mais belo, né? Porque a beleza não tá nos olhos, né? É como você se sente. Eu me sentia demais. Ok. Pra gente finalizar aqui, qual visão você tem sobre o papel das mulheres na história do Brasil hoje? Eu vou te falar que eu não consigo separar da história do Brasil da história do mundo. O papel da mulher, ele é crucial. Porque às vezes as pessoas transferem a responsabilidade de como a sociedade é para a escola, né, que não formou direito, né, para as empresas que fazem discriminação, não sei o quê. E eu ainda acho que o problema está lá na base, lá na família, em como é construída essa estrutura familiar, em como a gente forma os nossos homens e mulheres, né? Eu fui criada num lar onde os meus irmãos, eu falei pra vocês, eu tenho irmãos do primeiro casamento, mas já vieram morar conosco quando já estava na adolescência. Na infância, nós ficamos os 4. Eu sou a mais velha dos 4 irmãos, fomos 2 mulheres e 2 homens. Nós fomos criados para divisão de tarefas. Um dia um lavava a louça, outro limpava a casa, outro botava a roupa no varal, outro fazia comida, independente de sexo, independente de gênero. Viver em sociedade é isso, é divisão de tarefas. Se você não aprendeu lá dentro da sua casa, dentro da sua família, que você tem o mesmo papel dentro daquilo ali que o outro, não adianta que quando você chegar na escola você não vai aceitar que você tem o mesmo papel, entendeu? Se você não diz para o seu filho, e aí eu falo que nós mulheres, por isso que eu digo, o papel da mulher no mundo, o papel da mulher na sociedade, ele é muito importante. Porque são as mulheres que educam tradicionalmente. Hoje a gente tem várias vertentes de família, né? De casais, homoafetivos, homem, mas via de regra, ainda quem educa as crianças são as mães. Se nós temos uma sociedade machista, é porque nós temos mulheres machistas que dizem para o seu filho que ele não pode chorar porque ele é homem. Como você se sente ao alcançar o último posto da Corporação Militar dos Bombeiros do Brasil? Bem, no dia que eu fui promovida, me fizeram exatamente essa mesma pergunta. Eu não sei qual foi o veículo de imprensa, mas se você jogar lá no YouTube vai aparecer que eu respondo essa pergunta. E eu vou responder do mesmo jeito. A primeira coisa que eu me sinto é atrasada, porque você imagina, 2017, em março de 2017, primeira vez que uma mulher
de carreira, né, aquela que, né, ingressa no quadro combatente, atinge o último posto, é porque o processo foi lento. Quantas mais mulheres nós não temos em várias corporações do país que podem ou poderiam já ter chegado ao último posto da corporação? Eu tenho oficiais, amigas, tenente-coronéis, que têm muito mais tempo de carreira do que eu, que já acessaram o quadro de acesso para promoção e ainda não conseguiram. Então, minha primeira sensação é de que eu estou atrasada. Apesar de chegar primeiro, nós mulheres estamos atrasadas. É a sensação coletiva. Porque, historicamente, as mulheres contribuem para as instituições militares desde de que existiram os exércitos lá na Grécia. As mulheres já eram utilizadas no combate. Dentro das instituições militares, as mulheres começaram a ser inseridas nos momentos de guerra, ou seja, no momento que se precisava de mão de obra. Para ter um número maior de pessoas, aciona as mulheres, elas serviam. Mas para fazerem suas carreiras, elas não serviam, você entende? Então, nós entramos formalmente atrasadas e, consequentemente, atingimos o último posto atrasada. Mas, ao mesmo tempo que eu me sinto atrasada, eu me sinto esperançosa, porque foi uma abertura de portas. Depois que eu fui promovida, nós já temos mais 3 coronéis combatentes no Brasil. Mais uma em Roraima e 2 no Amapá. E nós temos outras oficiais superiores concorrendo já à promoção a coronel. Então, eu me sinto como se eu tivesse